Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25 e o capítulo 8, versículo de número 1. Temperamentos lapidados. Talvez você se pergunte agora, né? Ixi, o meu temperamento ele não é fácil. Eu tenho um temperamento difícil. Ou, eu tenho um temperamento bem ameno, suportável. Então nós vamos falar um pouquinho sobre temperamentos lapidados. E eles precisam ser lapidados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 7, versículos 14 até o versículo 25 e o capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos ouvir da Tua voz. Que nada, Senhor Deus, possa nos impedir e que nada possa, Senhor Deus, barrar a instrução que o Senhor tem para nós nesta manhã. Fala, Senhor Deus, nas nossas vidas, fala ao nosso coração e que possamos estar prontos para ouvir e obedecer. E com isso, ó Pai, nós seremos muito abençoados. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso meio e usa a minha vida com o Teu poder. No nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar? Temperamentos lapidados. O temperamento é uma natureza natural do ser humano. A índole com a qual nascemos, que são transmitidos através dos genes que herdamos dos nossos pais e avós. Alguns psicólogos, eles chegam a insinuar que herdamos mais genes dos nossos avós do que dos nossos pais. E essa seria a causa, de algumas crianças se parecerem mais com os avós do que com os seus genitores. E essas características são coordenadas geneticamente com base na nacionalidade, na raça, no sexo e outros fatores hereditários. Por isso que nós vemos diferença entre o goiano e o baiano. Não é verdade? Tem diferença entre o goiano e o baiano? Tem diferença. Nós vemos diferença entre um mineiro e um gaúcho. Vocês podem ver diferença, entre eu e o pastor Fabiano. Vocês podem ver diferenças. Os mineiros são bem mais bonitos do que os gaúchos. Não é? Um cearense em relação a um carioca tem muita diferença. Vocês vão perceber, vocês que conhecem. Pessoas de outros países em relação aos brasileiros, existe muita diferença. E existe muita diferença
entre o temperamento de um homem em relação a uma mulher. Muita diferença. Mais de 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, médico e filósofo grego, considerado o pai da medicina, ele expôs a teoria de que há basicamente 4 tipos de temperamento: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. A classificação dos 4 temperamentos não é ensinada categoricamente na Bíblia, mas os 4 temperamentos são aceitos pelos cristãos porque são compatíveis com muitos conceitos das Escrituras. E da mesma forma que a Bíblia nos ensina que todos os homens têm uma natureza pecaminosa, os temperamentos nos ensinam que todos os homens têm as suas fraquezas. A Bíblia nos ensina que o homem é constantemente assediado pelo pecado, e os temperamentos destacam tal fato. A Bíblia diz que o homem possui uma velha natureza, que é a carne, e o temperamento é composto de tendências que vêm desde o nosso nascimento, parte das quais são fraquezas. Agora, a partir do dia em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter o Espírito Santo habitando em nossa vida. E o Espírito Santo, ele poderá trabalhar nas fraquezas do nosso temperamento, de tal forma que poderá transformá-lo no homem ou na mulher que Deus quer que sejamos. O Espírito Santo tem este poder. Agora, e o Espírito Santo, ele poderá trabalhar nessas fraquezas. E os cristãos cheios do Espírito Santo são exemplos vivos de temperamentos lapidados, transformados. Quando damos liberdade ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, as pessoas vão perceber isso. Elas vão dizer: mas olha, aquela pessoa antes de se converter era impossível, mas depois que se converteu é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Como que foi mudado, transformado o temperamento daquela pessoa? É o poder de Deus agindo na vida daqueles que permitem a ação e atuação do Espírito Santo de Deus. Diante de uma atitude errada de nossa parte, nós não devemos ficar culpando o temperamento que nós temos, mas reconhecer os nossos defeitos e permitir que o Espírito Santo trabalhe neles, lapidando-os para transformá-los em virtudes. Se permitirmos, serão transformados em virtudes. A palavra de Deus é clara em dizer, assim que se alguém está em Cristo, alguém diga para mim, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As virtudes do nosso temperamento, seja ela qual for, sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, devem ser colocados a serviço de Deus. Devem ser colocados diante de Deus e falar: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu temperamento. E 1 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, nesta manhã, com a ajuda de Deus, analisaremos o que é necessário para desenvolvermos um temperamento lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o seu temperamento, você tem a sua maneira de viver, você tem a sua maneira de pensar. Agora, o que Deus deseja? O que Deus quer de mim e de você em relação à nossa postura, em relação ao nosso temperamento? Em primeiro lugar, nós precisamos discernir o que aborrece a Deus. Se eu quero ter um temperamento lapidado pelo Espírito Santo de Deus, então eu preciso discernir o que aborrece a Deus. E o versículo 15 diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo, ele tinha consciência de que o que o aborrecia, primeiro aborrecia a Deus. O sentimento que ele tinha de que ele estava em pecado, ele sabia que aborrecia a Deus. E ao tentar controlar os seus desejos pecaminosos, ele aprendeu que o conhecimento não serve como resposta,
A autodeterminação não lhe trouxe o resultado esperado? E apenas tornar-se um cristão não elimina rigorosamente o pecado e a tentação da vida de uma pessoa. Para controlar os desejos pecaminosos, é necessário viver como uma nova criatura, discernindo o que está aborrecendo a Deus. Será que no nosso dia a dia nós conseguimos parar e pensar, nossa, desagradei a Deus nisso, aborreci a Deus nisso, nossa, eu não deveria ter tido essa atitude, Senhor, me perdoe? Será que nós temos essa consciência? Precisamos discernir o que aborrece a Deus, e aí nós vamos ser lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Aborrecer quer dizer sentir horror a alguma coisa. Olha que expressão pesada. Sentir horror a alguma coisa. Abominar é detestar. Quando a Bíblia diz que Deus odeia e abomina algumas coisas, nós devemos prestar atenção para evitar tais coisas em nossas vidas. Se Deus odeia e abomina, então eu preciso prestar atenção. Então nós podemos ir lá para Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Odiar já é tão pesado, não é? E a 7ª, a sua alma abomina, ele não aceita, em hipótese alguma. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Examinemos estas 7 coisas que contradizem o santo caráter do nosso Deus. Vamos pensar nestas 7 coisas. Olhos altivos. São olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Deus sempre condena a arrogância dos homens, pois ele contraria a sabedoria divina. Os olhos altivos faz com que a pessoa pense que é maior que Deus. Pior ainda, faz com que a pessoa pense que não precisa de Deus, que a vida dele é do jeito dele, ponto final. Ninguém tem o direito de intervir na sua vida. Olhos altivos. Um dos alvos da vida cristã é vencer a altivez. Paulo escreveu o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Cuidado com os olhos altivos. Deus odeia isso. Deus odeia. Língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Muitas pessoas confiam na mentira, se achando capazes de enganar o mundo e até o próprio Deus. Não podemos esquecer de que um abismo chama outro abismo. Uma mentira vai ter que ser completada com uma outra mentira. Uma mentira vai ter que ser substituída por uma outra mentira. Um abismo chama outro abismo. A nossa atitude deve ser a mesma do salmista, no Salmo 119, 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. E da mesma maneira que Deus odeia a mentira, a pessoa justa também deve odiá-la. Provérbios capítulo 13, versículo 5 diz: o justo odeia a palavra de mentira. Quantos são justos aqui? Diga amém. Talvez você não disse amém porque você não sabe o que é ser justo.
Ser justo se você recebeu Jesus como Salvador, você é justo. Diante de Deus você é justo. Você foi justificado diante de Deus. Quantos são justos? Diga amém. Aumentou o número de amém, né? Espero que todos tenham dito amém. Então, olha só, o que Provérbios 13:5 diz? O justo odeia a palavra de mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, depois você pode conferir lá, a violência é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Em Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2, nós aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos violentos. E diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Na nossa sociedade, a violência descontrolada é lamentável. Enquanto políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução será outra. Pais precisam ensinar seus filhos, e cristãos precisam ensinar um ao outro sobre a necessidade de agir pacificamente num mundo repleto de crueldade. Não vai adiantar encher a cidade de policiais, não vai adiantar. Não vai resolver planejar táticas para combater a violência, não vai resolver. Sabe por quê? Porque a violência está no coração do homem. E nada pode penetrar no coração do homem a não ser o poder de Deus. Então nós podemos, desde o início, instruir os nossos filhos quanto a ser pacificadores e não violentos. Papai, meu amiguinho me bateu. Vai lá e faz o mesmo. Isso é ensinar o seu filho a ser pacificador? Não. Filho, perdoa o seu amiguinho. Perdoa ele. Você tem que amar ele. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. E ele não é um inimigo seu, mas ele apenas teve uma atitude imprópria, inadequada. Então perdoa o seu amiguinho. E quando ele vier levantar a mão para você de novo, você corre, chama a professora, faz qualquer coisa, mas você não pode revidar. Ensinar os nossos filhos a serem pacificadores. Alguém chega em você e pede um conselho? Nossa, o que eu faço? Aquela pessoa me ofendeu, o que eu faço? Ô irmão, hoje nós falamos sobre perdão, na aula da escola dominical com os jovens. Perdoa aquela pessoa. Se você quiser a minha ajuda, nós podemos ir lá e conversar com aquela pessoa. Pacificador. O mundo não está precisando de policiais, não. O mundo está precisando de pacificadores. Pacificadores. Coração que maquina pensamentos perversos. Os ímpios tramam contra os justos. Mas o pior de tudo é quando crentes estão maquinando pensamentos perversos contra outros crentes. Esse é o pior de tudo. Muito cuidado, porque Deus há de julgar e tudo que nós plantamos nós iremos colher. Pés que se apressam a correr para o mal. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens descrevem partes do corpo: olhos, língua, mãos, coração e pés. O pecado é como imã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. E nós podemos perceber lá em Salmo 34, versículo 16, que diz que a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então correr para o mal é correr para longe de Deus. Correr para o mal é correr para longe de Deus. Nós não podemos correr para longe de Deus. Nós precisamos correr para Ele. Cuidado com os pés que apressam para o mal.
Testemunha falsa que profere mentiras. 2 vezes nesta lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. Nós não podemos exagerar a gravidade desse pecado. Deus é verdade e a mentira não vem dele. Lá em João 8,44 diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Mentiras não são brincadeiras. Nós temos que aprender a falar a verdade sempre e exclusivamente. É o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz que deixai a mentira e falai a verdade sempre. Testemunha falsa que profere mentiras. Muito cuidado. O que semeia contenda entre irmãos. Mais uma vez, encontramos nesta lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras maldizentes. E lá em Provérbios 26, versículo 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigantes cessará a contenda. Então quer dizer que se não existir pessoas para colocar lenha na fogueira, não vai ter por que ter contendas. Há, infelizmente, pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros e semeando contendas. Deus detesta tal comportamento. Deus abomina tal comportamento. Em Romanos capítulo 1, versículo 29, ele inclui contendas entre os piores dos pecados. É muito fácil iniciar uma contenda, mas muito difícil de terminá-la. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa que o fez, uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. E são os dizeres de Provérbios capítulo 17, versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Vimos comportamentos que aborrecem a Deus, mas não podemos esquecer do que diz o versículo 16: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Semear contendas entre irmãos garantirá uma correção muito severa da parte de Deus. Será que você quer passar por esta correção? Eu creio que não. Então, se está semeando contenda entre irmãos, pare agora. Sinceramente, pare agora. Porque Deus não vai te abençoar. Deus vai te repreender. Deus vai te castigar. Porque é a abominação contra Deus. Não brinque, não brinquemos com a posição de Deus, com a santidade de Deus. Não brinquemos com a santidade de Deus. Ele abomina aqueles que semeiam contendas. Quando Deus diz que odeia essas coisas, está dizendo que as pessoas que o amam farão de tudo para tirar todos esses pecados da própria vida. Então que Deus nos ajude a viver livre das coisas que o aborrecem. Quer ser lapidado pelo Espírito Santo de Deus? Quer ter um temperamento lapidado pelo Espírito Santo de Deus? Então, preste atenção, que você possa discernir o que aborrece a Deus. E existem N coisas que nós aborrecemos a Deus. Precisamos tirá-las da nossa vida, de uma vez por todas. E assim receberemos das bênçãos e da aprovação do nosso Deus. Em segundo lugar, analisaremos o que é necessário para desenvolvermos um temperamento lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Combater o mal para que ele não prevaleça. O versículo 21 diz: acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Então isso quer dizer que nós nunca devemos subestimar o poder do pecado e tentar dominá-lo com as nossas próprias forças.
Satanás, ele é um tentador astucioso, e nós temos uma admirável habilidade de forjar desculpas. E ousamos dizer que é o nosso temperamento. Eu agi assim porque é o meu temperamento. Nós sabemos o que nos aflige, conhecemos as nossas fraquezas. E não podemos esquecer de que Satanás também conhece os nossos pontos fracos. E luta constantemente para nos derrotar. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Os leões, eles atacam animais doentes, jovens ou dispersos. Escolhem vítimas que estão sozinhas ou distraídas. Pedro nos adverte a tomarmos cuidado com Satanás quando estivermos sofrendo ou sendo perseguidos, pois ficamos vulneráveis aos seus ataques. Quando nos sentimos sós, fracos e impotentes, afastados dos demais crentes e tão envolvidos em nossas dificuldades, acabamos por esquecer-nos de estar alertas quanto ao perigo. E jamais devemos abrir nossa guarda, pois Satanás procura uma pequena brecha para entrar e causar um mal irreparável. Combater o mal para que ele não prevaleça é tomarmos consciência das nossas dificuldades e começarmos a agir de modo que venhamos a alcançar vitórias nestas áreas onde nós temos sido frágeis. Onde eu sei que eu sou frágil, eu preciso me fortalecer. Onde eu sei que eu estou doente, eu preciso combater esta doença. Em vez de tentar vencer o pecado por nossa determinação, devemos apoiar-nos na provisão de Deus, a fim de alcançarmos a vitória contra o mal. Lá em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui está a receita para que eu possa ser vitorioso. O Espírito Santo, ele vive em nós e nos dá esse poder para resistirmos às armadilhas do diabo. E o versículo afirma categoricamente que ele fugirá de nós. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Se sempre combatermos o pecado e todas as tentações que vierem diante de nós, eles não prevalecerão. Mas nós precisamos combater. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos fugir. Nós precisamos nos vigiar, nos policiar. Precisamos. Porque somos filhos de Deus e precisamos agir como tal. Então, para desenvolvermos um temperamento lapidado pelo Espírito Santo, precisamos discernir o que aborrece a Deus, combater o mal para que ele não prevaleça e, em último lugar, andar segundo o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Diga amém. Amém. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este versículo relata de um temperamento transformado pelo poder de Deus, que não é dominado pela carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que andam no Espírito demonstram sua santidade diariamente, em cada momento. E isso acontece quando o cristão conscientemente escolhe por fé depender do Espírito Santo, para guiar cada pensamento, cada palavra, cada ação, passando a ter um temperamento lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14, descreve um cristão totalmente transformado, onde diz: assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A expressão, considerai-vos certamente mortos para o pecado, significa que devemos considerar a nossa natureza antiga e pecaminosa como morta e indiferente ao pecado. Por causa de nossa união e identificação com Cristo, não queremos mais continuar com nossas antigas práticas, nossos antigos desejos e objetivos. Os nossos antigos não interessa mais para nós. Não precisamos mais colocar dentro da nossa lista de prioridades. Precisamos tirar do nosso pensamento. Ao começarmos a nossa vida em Cristo, o Espírito Santo nos ajudará a sermos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Podemos saber se nós estamos andando no Espírito, se as nossas vidas demonstram o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é andar segundo o Espírito. Andar no Espírito é seguir a liderança do Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai é o mesmo que dizer, permita que o Espírito Santo domine o seu temperamento, pois não há temperamento que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Não há temperamento que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Contar vantagens de um tipo de temperamento? Ah, eu sou sanguíneo. Cuidado comigo, sou sanguíneo. Contar vantagens é dizer que não consegue mudar e é fazer Deus incapaz de tocar em nossa vida. É limitar o poder de Deus sobre nós. Só não é transformado aquele que não quer, porque aquele que quer, Deus tem poder para transformá-lo. Deus tem poder. Judas, versículo 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus é poderoso. Eu preciso querer esse poder de Deus na minha vida. Eu preciso desejar esse Espírito Santo me controlando. Eu preciso, e aí eu vou conseguir. Se estivermos enraizados e fundamentados em Deus, nosso temperamento irá glorificá-lo. Com certeza, irá glorificá-lo. Concluindo, discernir o que aborrece a Deus, combater o mal para que ele não prevaleça, e andar segundo o Espírito Santo, fará com que nosso temperamento carnal seja dominado pelo novo temperamento que Deus tem nos dado, fazendo com que a luz de Jesus brilhe através de nós, servindo de exemplo para que outros possam ser salvos. Ser salvos. Não é válido dizermos para as pessoas o que sabemos se elas não conseguem ver através do que fazemos. O que adianta? Falar é uma coisa, fazer é outra. Falar, as pessoas ouvem. Ser
as pessoas veem, o que elas estão vendo em mim e em você. Temperamentos lapidados. Que possamos buscar esses temperamentos. E se buscarmos, pode ter certeza que seremos abençoados. Se buscarmos, se dependermos, seremos transformados. O pecado não terá domínio sobre nós. E seremos realmente uma nova criatura. E mostraremos para o mundo esta nova criatura que somos. E pessoas poderão ser salvas através desta nova criatura. A maior mensagem que nós temos para pregar se chama testemunho pessoal. Essa é a maior mensagem que nós temos. Testemunho de vida. Exemplo. É o que nós precisamos pregar para o mundo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.